Pensa numa coisa que me deixa brava, brava, brava mesmo. É fracassar. Quando eu coloco um objetivo para mim e eu não atinjo esse objetivo, olha, é difícil eu ressignificar. Bom, se você é um pouquinho parecido comigo, sugiro que você ouça esse podcast. Mas antes de começar, roda a vinheta! Fácil não é. Não sei para você, mas para mim fácil não é. Fracassar para mim é sempre uma grande dor. Faz parte de um processo de frustração gigante que às vezes, olha, a Tati vai pro fundo do poço para depois emergir das cinzas novamente, porque realmente, quando eu me coloco um objetivo, eu tenho na minha mente que que eu vou atingir aquele objetivo custe o que custar. Mas às vezes o custar custa muito. E aí a gente fica pelo meio do caminho. É isso mesmo. Como que você funciona com esse processo do fracasso? Estou falando do processo da Tati, porque é o jeitão Tati, né, de fazer com que as coisas aconteçam, mas o que a gente precisa compreender, na verdade, é que existem várias formas de a gente reagir ao fracasso, diante de um fracasso, ou de vários fracassos. A questão é, de novo, o nosso cérebro, ele é tão inteligente que ele vai absorvendo praticamente tudo o que a gente faz, o que a gente gosta, do que a gente não gosta, o que a gente está acostumado, o que não gasta tanta energia nossa e vai criando meio que uma programação. Vamos chamar isso de conexões neurais. Ele vai conectando informações e essas informações se tornam os nossos hábitos, a forma com que a gente faz as coisas no nosso dia a dia, todos os dias da nossa vida. Acontece que às vezes a gente cria alguns hábitos que eles não são favoráveis para a obtenção dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, das nossas metas, não nos faz chegar no destino tão almejado. E o fracasso tem tudo a ver quando a gente fala com destino e quando a gente fala com desistir do destino também. Quando a gente coloca uma meta, um objetivo na nossa vida, eu sempre associo esse objetivo, essa meta, com o lugar onde eu quero estar, ou a sensação que eu quero ter, ou as coisas que eu quero possuir. Ou seja, não está no presente momento. Eu vou atingir isso, mas eu vou atingir isso um pouco mais lá para o futuro. Faz sentido? Então, eu preciso percorrer a minha jornada, que às vezes vai estar cheia de obstáculos, às vezes vai estar cheia de desafios e às vezes vai estar cheia de situações aos quais a gente acabou não se planejando, não se programando. E essas situações, na maioria das vezes, faz com que a gente repense se realmente é para aquele lado que a gente deseja ir, já que está tão difícil aquele lado. E quando a gente desiste no meio do caminho, a gente tem a sensação de ter fracassado. Fracassado, Tati, mas na verdade, o que significa fracasso, Tati? Bom, vamos lá. Fracasso nada mais é do que nós desejarmos algo e a gente não ter atingido esse algo porque a gente desistiu no meio do caminho, fracassou. Fracassou deixei quieto, deixei para lá. Tô em outra vibe, eu tô agora pensando que vou realizar outras coisas e deixei para lá. Às vezes esse deixar para lá nos provoca uma dor tão grande que a dor de prosseguir seria menor do que aquela de parar. Em alguns momentos da nossa vida, às vezes, principalmente com alguns objetivos em específico,
a gente sente que deveria ir mais além. E quando a gente para no meio do caminho, a dor que proporciona essa parada, custando o que custasse, para poder atingir aquilo que a gente colocou na nossa cabeça que a gente deseja. O fracasso, geralmente, ele vem junto com frustração. O fracasso, ele é um processo quase que de luto, onde a gente compreende que aquilo que estaria para nascer, aquilo que nos daria vida, foi embora, morreu, faleceu. E eu não vou conseguir mais recuperar aquela situação, aquele tempo perdido, aquela pessoa, aquela coisa que eu perdi porque eu fracassei. Essa questão do fracasso, para a gente que está num processo de evolução constante, ela é importante que a gente compreenda que também precisa fazer parte da nossa jornada. Quem nunca fracassou, que atire a primeira pedra, não é verdade? Quem nunca fracassou é que atire a primeira pedra. O processo evolutivo do ser humano, o nosso processo interno evolutivo, ele é cercado de muitos desafios. E desafios que às vezes a gente realmente não está preparado para poder enfrentar naquele momento. E quando a gente para nesse prezado momento e a gente inicia um processo novamente, a gente tem essa sensação de fracasso. Tati, quais são os momentos onde você se dá por vencida, né? Quais são os momentos que você realmente olha e fala assim, não deu, dessa vez não deu, fracassei, vou ter que começar de novo. Bom, os momentos que eu me dou por vencida é quando eu percebo que o caminho, a distância onde eu estou, né, a distância da estrada que eu estou percorrendo para aquilo que eu desejo, ela se tornou demasiadamente grande, porque principalmente eu coloquei muitos novos obstáculos para que eu pudesse passar por aquele caminho. Como assim você, Tati, tá maluca? Se você tá querendo iniciar uma jornada e você sabe o destino e você sabe onde quer chegar, como que você vai colocar obstáculos no meio da jornada? Os momentos onde eu desisto são momentos em que eu, Tati, coloquei muita bagagem, muito obstáculo, muita condição desfavorável para poder provar para mim mesma que talvez aquilo não fosse para mim. E aí são nessas horas que eu me dou por fracassada. E são nessas horas também que eu brinco, né? A ignorância é um remédio tão grande, porque quando a gente não sabe que a responsabilidade é nossa, fica muito mais fácil a gente culpar as pessoas que estão à nossa volta. Só que quando a gente aumenta o nosso nível de consciência, culpar as pessoas já não é mais possível. E aí, então, você se autorresponsabiliza por tudo aquilo que está acontecendo na sua vida. E, sim, às vezes, a gente é que coloca pedra no nosso caminho. Não são as pessoas, não. Tati, mas por que a gente faz essas coisas com a gente mesmo? Por que ao invés da gente facilitar o nosso trajeto, a gente dificulta o nosso trajeto? Porque, às vezes, lá no fundinho, a gente acaba não se sentindo tão competente, tão merecedor, tão capaz. E dentro desse medo de, e se? Será que eu vou conseguir? É melhor a gente simplesmente desistir, parar no meio do caminho, fracassar nessa jornada para poder começar outra. E isso chega a doer na alma. Mas eu também conheço pessoas que se acostumaram com a dor do fracasso. Com certeza absoluta, eu não faço parte desse time de pessoas, porque o fracasso, como eu disse para vocês no início do podcast, dói na minha alma. Mas eu conheço pessoas que elas se acostumaram tanto com o sabor do fracasso, que para elas fracassar é natural. Algo não dá certo é natural. Ela desistir do objetivo é natural. O relacionamento dela não ter dado certo é natural. Ela se frustrar de repente com uma amizade é natural. Por quê? Porque virou natural para ela deixar os seus sonhos no meio do caminho.
E você precisa se questionar se de repente você não está fazendo parte desse time de pessoas que passou a acreditar que fracassar é algo normal. Quando você passa a acreditar verdadeiramente que fracassar é algo normal, que você está acostumado com isso, o seu cérebro, ele nem busca mais alternativas para que isso não aconteça. Porque, de novo, nosso cérebro ele é preguiçoso, ele é programado para economizar energia e pensar, se esforçar, nossa, vai muita energia. Então, se eu estou acostumado com fracassar e isso nem me dói tanto, deixa acontecer. Ele já não busca mais as alternativas para você poder atingir os seus objetivos, os seus sonhos. E aí, então, isso pode ser uma grande armadilha para a sua vida. É claro que o oposto também é de a gente parar para refletir, da gente parar para pensar. Quando a pessoa, ela não desiste nunca, no sentido negativo, ela está sangrando, ela está quase desfalecendo, ela fala, não, mas eu coloquei esse objetivo e eu vou nesse objetivo, e ela não dorme, ela não come, ela não se relaciona mais porque ela está naquele objetivo. Calma. Também essa questão extremada de eu não posso fracassar não é positiva, porque você coloca uma carga tão grande, tão grande, tão grande nas suas costas, que é como se não fosse possível, se não fosse aceitável você, mesmo em determinado momento de vulnerabilidade, parar, desistir, fracassar e começar de novo e aceitar isso como sendo uma derrota. Tem gente que não aceita a derrota ou que tem uma dificuldade muito grande com a derrota. E o que acontece quando a gente não aceita as derrotas que acontecem na nossa vida? Os fracassos que vão fazer parte da nossa jornada. A gente não aprende com eles. Não aprendendo, a gente não evolui. Então, a possibilidade de a gente iniciar uma nova jornada, onde nós vamos ser, sim, bem-sucedidos, ela acaba se tornando muito mais difícil de acontecer. Eu, Tati, dentro da minha personalidade, é justamente isso, ou nesse ponto que eu fico um pouco mais atenta, que o meu nível de consciência precisa ser até um pouco maior, porque eu faço parte desse clube de pessoas aí que tem uma certa dificuldade de fracassar, de assumir que errou, de falar, não deu, eu estava exatamente imbuída do objetivo, mas não deu, eu tentei com todas as forças, mas não deu. Eu faço parte desse time de pessoas que têm uma dificuldade muito grande de aceitar que não deu. Mas, como todos nós temos as nossas limitações, as nossas sombras, o nosso processo de dor, onde a gente precisa aprender a acolhê-lo, eu aprendi que o meu está, com certeza absoluta, relacionado ao fracasso. Às vezes, fracassar em um projeto não quer dizer que a gente está fracassando na nossa vida como um todo. A nossa vida, ela é feita de vários pequenos projetos, que alguns vão sair bem-sucedidos e outros não vão sair tão bem-sucedidos. E que bom! Porque a partir do momento que você aceita que aquela porta fechou, que aquele projeto não vai acontecer, que aquilo que você tinha planejado não vai ser da forma que você tinha planejado, você abre a sua consciência, a sua visão, as suas capacidades para você poder buscar coisas novas. E na nossa vida, às vezes, a gente precisa renovar os nossos projetos, inclusive renovar os nossos sonhos, os nossos objetivos. O que não vale nesse processo do recalcular a rota é você não ter um objetivo. Isso não vale, porque aí você vai ficar derrapando ali, no meio do caminho o tempo todo, sem ter absolutamente nenhuma condição de sair de onde você está. Mas assumir que alguns projetos na sua vida não deram certo e você se colocar em movimento para conquistar novos projetos, uau! Isso é significativamente importante para que a gente possa evoluir. Então, dentro desse processo onde falamos do fracasso, qual das duas linhas você pertence? Aquelas que estão tão acostumadas a fracassar que já nem se importam com isso?
ou aquelas na outra extremidade que não aceitam o fracasso de forma nenhuma e sofrem muito com isso. A questão é, nenhum e nem outro extremo é positivo na nossa vida. A questão é, precisamos colocar uma linha de equilíbrio para que a gente possa compreender até onde vale a pena a gente percorrer, até que preço vale a pena a gente pagar em prol a um objetivo, a uma meta. E quando, talvez, chegue a hora realmente de a gente pensar em novos sonhos, em novos objetivos, numa vida diferente para a gente. Porque, cá entre nós, somos todos seres humanos. Estamos em busca exatamente das mesmas necessidades. Sermos aceitos, sermos amados, sermos respeitados. Todo mundo está buscando a mesma coisa. A questão é, cada um escolhe a sua jornada para poder conquistar isso de tanta necessidade humana. E você, dentro da sua jornada, precisa parar para refletir. O que você tem feito que tem te oportunizado evoluir dentro da sua vida, dentro desse seu processo da jornada, do seu recalcular rota? Se tem sido muitas vitórias, parabéns, é isso aí. Mas a nossa vida não é feita só de vitória, não. A nossa vida também é feita de fracasso. Mas se você tem tido muitos fracassos, não se preocupe, a vida também não é feita só de fracasso, ela é feita de vitórias também. A questão é, vamos tentar equilibrar essa equação para que a nossa vida possa realmente se tornar mais leve, mais possível de ser aproveitada, mais possível de a gente realmente poder compreender que estamos todos aqui em busca do mesmo propósito, da mesma missão. Cada um só faz escolhas diferentes para chegar no mesmo destino. Espero que tenha feito sentido para você essa reflexão a respeito de fracasso. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá, faz a sua inscrição, ativa o sininho, compartilha o nosso podcast para outras pessoas que de repente estão precisando de ouvir essa mensagem, não é mesmo? E continua por aí, porque segundas, quartas e sextas temos novos episódios para poder publicar com muita felicidade aqui para vocês. Alguns a gente acerta, outros a gente erra, porque fracassar faz parte do processo. É isso aí. Nos vemos no nosso próximo podcast. Bora!